aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. A palavra do Senhor diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não toleras os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome, com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar, amados. Ó Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez na presença do Senhor. A palavra do Senhor foi aberta, a palavra do Senhor foi lida. Ó Deus, nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo falando conosco. Em nome do Senhor Jesus, Deus, fala conosco através da Tua palavra. Visite-nos nessa hora em que a palavra do Senhor é pregada, e que a palavra do Senhor, ó Deus, possa, para a honra e para a glória do Teu santo nome, produzir um fruto verdadeiro e digno no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém. Se eu não tivesse amor, eu nada seria, diz o apóstolo Paulo. E eu quero meditar com você nessa noite, tomando essa frase como o nosso tema, o nosso norte, na nossa conversa aqui com base nessa carta. Nós estamos iniciando essa série, começamos semana passada, nas 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E nós aprendemos que o Senhor endereça o Apocalipse a essas 7 igrejas que estavam vivendo situações específicas e, portanto, são igrejas reais às quais o Senhor está falando, endereçando o seu livro, mas também o número 7 nos lembra que 7 é o número da perfeição, é usado no Apocalipse como esse símbolo daquilo que é completo, daquilo que é perfeito. Então, as 7 igrejas, ainda que sejam igrejas reais e locais, elas representam, elas apontam para a igreja de Cristo na sua totalidade. E essas cartas, portanto, ainda que elas sejam endereçadas a uma igreja específica, ela é, na verdade, as cartas de Cristo, a igreja, a sua igreja de todas as eras, e é a carta de Cristo à primeira igreja presbiteriana de Almenara. Amém? Então, nós vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Meus irmãos, é possível, e eu acredito que às vezes acontece, que tudo continue funcionando, tudo aparentemente esteja bem, mas aquilo que é essencial esteja morrendo. Um casamento, imagine, que permanece de pé, ele continua de pé, mesmo depois de muitos anos de caminhada. Os cônjuges estão comprometidos uns com os outros, eles são amigos, eles se relacionam bem, eles trabalham juntos, eles constroem juntos, eles criam a sua família, os seus filhos, e eles conduzem a sua casa. Tudo está aparentemente bem, as contas são pagas, as tarefas são cumpridas, a casa está limpa e organizada,
mas o amor já não pulsa mais nesse lar. É possível que um casamento sem amor ainda esteja aparentemente tudo bem e funcionando. Mas quando você olha o coração, você percebe que o coração já não queima mais. E é exatamente isso que nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 2. Quando você lê a carta à igreja de Éfeso, você fica admirado. Certamente a igreja de Éfeso era uma igreja que nós, os presbiterianos, nos identificaríamos muito bem, porque essa igreja valorizava coisas que nós valorizamos. Essa igreja prezava por coisas que nós prezamos. Contudo, o Senhor, Ele vê além daquela aparência. Você tem aqui uma igreja firme, você tem uma igreja trabalhadora, você tem uma igreja ortodoxa, uma igreja que segue a sã doutrina, a reta doutrina. Você tem uma igreja que tem discernimento. Ela é capaz de avaliar muito bem aqueles que se dizem mestres, pastores, apóstolos. Uma igreja que resiste ao erro, resiste fortemente ao erro. Uma igreja que não tolerava o erro sendo pregado nos seus púlpitos. Só que Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor ressurreto, Ele olha para essa igreja e Ele diz: eu tenho, porém, contra você uma coisa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Meus irmãos, isso é assustador, porque essa carta não foi escrita para uma igreja frouxa, não foi escrita para uma igreja relaxada, não foi escrita para uma igreja bagunçada. Essa carta aqui não foi escrita, essa palavra não foi dada à igreja de Sardes ou à igreja de Laodiceia, que nós sabemos e nós conhecemos muito bem os problemas dessa igreja. Essa carta foi escrita para uma boa igreja. Talvez quando alguém dizia assim: olha, eu vou me mudar, eu vou para a cidade de Éfeso, os irmãos diziam: olha, lá em Éfeso tem uma boa igreja. Foi escrito para uma boa igreja. E é assustador, porque o Senhor diz: eu tenho contra você, que você abandonou o amor que tinha no princípio. E é exatamente por isso, porque foi escrita para uma boa igreja, que essa carta foi escrita para nós. Para nós. Se você mudasse hoje de Almenara para outra cidade, e de repente alguém lá dissesse assim: olha, eu, por motivo de trabalho, de estudo, seja lá o que for, ou para estar perto da família, eu vou me mudar para Almenara. Talvez você dissesse assim: olha, lá em Almenara tem uma igreja boa. A primeira igreja presbiteriana de Almenara é uma igreja boa. E nós certamente nos consideramos uma igreja boa. Mas o Senhor Jesus diz: eu tenho contra você, igreja boa, que você abandonou o amor que tinha no princípio. Essa carta, então, ela é extremamente relevante para nós hoje. E o que nós encontramos nessa carta? Nós encontramos o Cristo que anda no meio da sua igreja. No verso 1 é dito: esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele anda no meio da sua igreja. Mas antes de falar da igreja, o Senhor Jesus fala de si mesmo. Ele se apresenta para a igreja. E a palavra de Jesus para cada igreja sempre tem relevância para aquilo que a igreja está vivendo. O Senhor Jesus diz que na sua mão ele tem as 7 estrelas e ele anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele governa a igreja. O Senhor Jesus governa a igreja. E nós cremos nisso, irmãos. As estrelas estão nas suas mãos. Aqueles que são
os pastores das igrejas, os anjos, os mensageiros das igrejas estão nas suas mãos. E na igreja presbiteriana nós particularmente cremos assim, pelo menos no papel, na teoria, e nós afirmamos que queremos ser assim, e pelo menos uma parte disso nós vemos que nós cremos que o Senhor Jesus governa a sua igreja. Ele é o governante e o rei da igreja. Ele é o cabeça da igreja. É por isso que quando você pensa na igreja romana, você pensa num nome. Há um Papa em Roma, no Vaticano, e ele é o governante da igreja. Se você pensar em outras ditas igrejas por aí também, se eu falar um nome, virá à sua cabeça uma pessoa. Se eu falar Universal, você pensa em Edir Macedo. Se eu falar em Internacional da Graça, você pensa em R.R. Soares. Se eu falar em Mundial, você pensa no Valdemiro Santiago, e por aí vai. Mas quando nós falamos Igreja Presbiteriana, não vem à sua cabeça o nome de um homem que você diz assim: este é o homem que manda na igreja, esse é o dono da igreja. O nome da igreja presbiteriana é fulano de tal. É claro que há pregadores que se destacam, e nós gostamos de saber que Deus tem usado irmãos presbiterianos para ministrar a sua palavra, mas nenhum desses homens é o governante da igreja, é o cabeça da igreja. Cristo governa a sua igreja. E outra verdade maravilhosa: Cristo habita na sua igreja. Ele anda entre os candelabros. Isso é maravilhoso. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não está observando de longe a sua igreja. Ele não está no céu, assentado à direita de Deus Pai, apenas recebendo os relatórios dos anjos. Você aí, anjo, vai lá na primeira igreja presbiteriana de Almenara, me diga como andam as coisas por lá. E o anjo vai, e ele passeia pela igreja, e ele volta até o céu e diz: olha, Senhor Jesus, isso daqui é o que eu pude observar sobre a igreja. Não é assim. Jesus não está lá recebendo relatórios a respeito da sua igreja. E ele não está ouvindo os anjos dizer: a igreja está assim, está assado, fulano de tal precisa disso ou daquilo outro. O texto nos diz que ele mesmo anda no meio da sua igreja. Ele diz: eu ando entre os 7 candelabros de ouro. Meu amado, se os seus olhos pudessem ser abertos agora, sabe o que você veria? Os seus olhos espirituais, se eles pudessem ser abertos, você veria o Cristo glorificado bem aqui, nesse culto. Ele está cercado dos seus anjos. Ele está revestido da sua glória e da sua majestade, e ele está andando no meio da sua igreja. Ele vê tudo, ele sabe tudo, e ele vê além das circunstâncias e das aparências. Ele vê além do exterior. Isso é consolo, isso é conforto para nós, e isso é um lembrete para nós de que nós não estamos seguindo a homens. Uma vez eu tinha um colega de seminário que ele era da igreja presbiteriana de Vitória, da igreja do reverendo Hernandes, e ele dizia assim: olha, você acredita que o pastor mandou parar de colocar no boletim, o conselho determinou que não se colocasse mais no boletim quem seria o pregador de domingo à noite, porque as pessoas, elas queriam saber se era o reverendo Hernandes Dias Lopes, elas iam na igreja. Se não era, se era outro pastor, se era um presbítero, se era outra pessoa, elas não iam. E quando o conselho determinou que se parasse de divulgar, os irmãos ligavam para a secretaria da igreja perguntando: quem vai pregar domingo? E aí a igreja parou de notificar, parou de comunicar, mas eu imagino que tinha gente que entrava na internet para descobrir
Qual igreja? Onde o reverendo Hernandes iria pregar? Porque isso é público, né? A igreja vai receber o reverendo Hernandes para pregar e ela publica. Olha, estará conosco. E essas pessoas não iam à igreja porque quem vai pregar não é o pastor que eu gostaria de ouvir. Meu amado, é o Senhor Jesus quem está no meio da igreja. Se o Senhor Jesus está andando pela igreja, não importa se quem está pregando no púlpito não é o seu pregador preferido. A mensagem tem que ser fiel, a palavra tem que ser fiel, a palavra tem que ser bíblica. Isso é o importante, mas o Senhor Jesus está no meio da igreja. O Senhor Jesus glorificado, ele anda no meio da igreja. Você precisa de outra motivação para estar reunido com a igreja do Senhor Jesus. Se você disser assim, eu preciso que o irmão que vai ministrar o louvor seja o fulano de tal, porque eu gosto muito dele. Você está dizendo que a presença desse irmão no culto é mais importante do que a presença do Cristo glorificado. Ele anda no meio da sua igreja, ele habita no meio da sua igreja, e isso deve mover o nosso coração para estarmos na igreja onde Jesus está. Isso é consolo, eu falei, é desafio, mas também é temor. Porque esse Jesus glorificado que anda no meio da sua igreja, sabe tudo e vê tudo, nada passa despercebido aos seus olhos. Os olhos daquele que ama a sua noiva com um zelo santo. Ele vê o serviço, ele vê o zelo, ele vê o cuidado, mas ele também vê o coração. E ele faz uma avaliação, ele faz um diagnóstico do coração. Isso com certeza deve mexer conosco. Mexer conosco. O mesmo Jesus que dizia que nós não devemos ser como os fariseus, os escribas e fariseus, que eram hipócritas. E hipócrita, talvez você já saiba, o hipócrita é alguém que usa máscara. Essa palavra vem do teatro. No teatro grego, as pessoas usavam máscara. Se ele queria expressar felicidade, ele usava uma máscara de um homem feliz. Se ele queria representar uma mulher, porque as mulheres não podiam atuar no teatro grego, naquela sociedade, daquele tempo, com seus preconceitos. Então, um homem vestia uma máscara de mulher. E veja bem, não tem problema um ator estar no palco interpretando um personagem. O problema é aqueles que interpretam um personagem na vida real. Eles usam máscaras, eles são hipócritas. Na igreja do Senhor Jesus não dá para ser hipócrita. Claro, se você usar uma máscara, você pode atuar muito bem e enganar os irmãos que estão sentados com você no banco. Você pode enganar os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja. Você pode enganar o pastor da igreja, mas você não pode enganar o Senhor da igreja. A nossa única opção é tirarmos a máscara e buscarmos o Senhor com sinceridade. Mas o Senhor Jesus que está no meio da sua igreja, ele elogia a sua igreja. Cristo elogia a sua igreja. Verso 2 e 3 e também no verso 6. Nesse texto Jesus vai dizer: eu conheço as suas obras. Veja bem, isso também é maravilhoso para nós. Porque por vezes nós trabalhamos e o nosso trabalho não é reconhecido. O nosso trabalho não é valorizado. Eu tenho uma teoria, irmãos. Se você se dispuser a fazer algo na igreja, é muito provável que você não receba elogios, mas é quase certo que você ouvirá críticas. A irmã que está lá atrás projetando a letra da música, se ela projetar tudo certinho, se não tiver um atraso, se não tiver um erro, se a televisão não travar, se o computador não travar,
se tudo for certo, bonitinho, a letra estiver correta, o slide passar no tempo certo, e você não ficar um segundo sequer sem saber qual palavra você tem que cantar, você nem vai lembrar que tem alguém lá fazendo isso. Mas se ela atrasar, se ela esquecer, você já olha para trás. Você vai ouvir críticas na igreja. Só não ouve crítica na igreja quem não faz nada. Se você ficar sentado no banco, você não vai receber críticas. E isso é algo que nós precisamos corrigir, né? Nós precisamos elogiar e reconhecer o trabalho que as pessoas têm prestado na igreja, porque a quem honra, honra. E Jesus Cristo, ele olha para a sua igreja e ele elogia, ele diz, eu conheço as suas obras. Então você está servindo e não há reconhecimento, não há elogio, não há a valorização daquilo que você faz. Saiba que você recebe o elogio de quem mais importa, que é o Senhor Jesus. Ele diz, eu conheço as tuas obras. E ele olha para a igreja de Éfeso e ele reconhece o esforço da igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja esforçada. Ele diz, eu vi o seu trabalho árduo, eu vi a sua perseverança, eu sei que não tolera os perversos, eu sei que examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, eu sei que você sofreu por meu nome com paciência, sem desistir, eu sei que você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio, diz o Senhor Jesus. Ele vê o esforço, ele vê a perseverança, anos e anos, e a igreja permanece fiel, não esmoreceu, não desanimou no seu trabalho, não não fraquejou no seu trabalho, suas mãos não vacilaram. Ele vê isso, ele vê a fidelidade doutrinária, uma igreja que tinha firmeza doutrinária. E Jesus Cristo elogia isso na igreja. Vocês têm discernimento doutrinário, vocês têm firmeza doutrinária, vocês conhecem a sã doutrina, e vocês se apegam à sã doutrina. Cristo elogia isso. Ele vê o discernimento espiritual da igreja, ele vê que a igreja rejeitou os falsos apóstolos, que a igreja rejeitou os falsos mestres. Jesus Cristo elogia porque falsos mestres que se levantaram na igreja, a igreja resistiu a eles. Nós vivemos um tempo onde, se você levantar a sua voz contra os falsos mestres, e eles estão aí hoje, talvez mais do que nunca na história da igreja, eles estão enchendo auditórios e estão pregando mentiras, heresias, um falso evangelho. Mas se você levantar a voz e se você disser alguma coisa, as pessoas olham para você e dizem assim, isso é um intolerante, está atacando. Mas o Senhor Jesus diz, você, igreja de Éfeso, apontou o dedo no nariz desses homens e diz, vocês são mentirosos. Para os nicolaítas vocês disseram, aqui não, nós odiamos a sua doutrina, nós odiamos as suas obras. E Jesus Cristo elogia a igreja, Jesus Cristo está dizendo, esses homens são mentirosos mesmos, e as doutrinas dos nicolaítas eu também as odeio. Discernimento espiritual, resistência aos falsos mestres, apego à doutrina fiel, ódio às obras dos nicolaítas. Cristo não despreza essas coisas, ele elogia essas coisas. Todas essas coisas são boas. Ortodoxia, e ortodoxia vem de você seguir a doutrina correta, reta, a doutrina bíblica. Isso importa. Isso é importante. A palavra de Deus sempre diz que isso é importante. Quando havia desvios doutrinários nas igrejas, o apóstolo Paulo escrevia cartas
para corrigir não apenas comportamentos, para corrigir teologia ruim. E ele ensinava a sã doutrina, e depois de ensinar a sã doutrina, ele dizia: irmãos, agora que vocês compreenderam isso, é assim que vocês devem viver. Paulo entendia que o comportamento nasce de uma teologia saudável. Lê Romanos. Quando Paulo chega no capítulo 11, ele adora a Deus. Teologia leva à adoração. Quando ele chega no capítulo 12, ele aplica isso à vida da igreja e ele diz: irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdia de Deus? Tudo aquilo que eu apresentei até aqui, do capítulo 1 ao capítulo 11, agora eu exorto vocês, a que em vista de tudo isso, vocês vivam dessa forma. Apresentem o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vida sem teologia é como você tentar suspender a si mesmo nos ares, puxando a si mesmo pelos cadarços. Não vai funcionar. É moralismo, é farisaísmo. Teologia importa, ortodoxia importa, sã doutrina importa, procedimento importa, santidade importa, porque as doutrinas dos nicolaítas tinham muito a ver com obras pecaminosas, com imoralidade. Santidade importa, perseverança importa, e Cristo demonstra o quanto isso é importante. A igreja aprendeu isso com seus líderes. Quem foram os pastores, os homens que pregaram em Éfeso? Olha quantos personagens do Novo Testamento pregaram em Éfeso. Paulo faz uma viagem missionária, ele passa por Éfeso, ele prega o evangelho, ele permanece ali por 3 anos, ou 3 anos e meio, ensinando aquela igreja. Paulo foi pastor da igreja de Éfeso. Apolo foi o pregador que pregou em Éfeso. Priscila e Áquila percorreram as ruas de Éfeso, pregando o evangelho. Timóteo foi pastor de Éfeso. E por fim, essa igreja teve como seu pastor o próprio apóstolo João. Mas eu quero que você ouça uma coisa com cuidado. É possível estar certo na doutrina e frio no coração. É possível estar certo na doutrina e frio no coração. E o apóstolo Paulo diz que saber as coisas de Deus não é apenas encher o coração, encher a mente com as verdades. Porque o apóstolo Paulo diz que há um jeito correto de sabermos as coisas. Nós olhamos para Éfeso, uma igreja que tinha tudo para estar muito bem. Era correta na doutrina, mas havia frieza no coração. E, meu amado, isso aqui é um risco sério que nós corremos na igreja presbiteriana. Nós somos herdeiros de um legado maravilhoso. Quando eu falo aqui dos puritanos, eu não estou falando por capricho. A reforma protestante foi um movimento maravilhoso, um avivamento do céu. Foi Deus que moveu Lutero, foi Deus que moveu Calvino. Esses homens fizeram coisas grandiosas. Mas a segunda geração, a segunda e terceira geração, foi ainda melhor. Os puritanos, eles viram que a igreja começou a esfriar, a igreja reformada começou a esfriar, e eles buscaram ao Senhor, e o Senhor deu um avivamento, e nós tivemos 2 gerações, pelo menos, de puritanos, de homens que buscavam a pureza da igreja, por isso eles eram chamados de puritanos pelos seus inimigos. E esses homens foram, sem dúvida alguma, os homens mais extraordinários que pisaram na terra depois da época dos apóstolos. Porque esses homens tinham a teologia reformada, eles tinham a doutrina correta, mas eles tinham um coração inflamado pelas coisas de Deus. Se você ler os escritos desses homens, se você mergulhar naquilo que eles pregaram, naquilo que eles ensinaram, você verá fogo no coração, você verá amor no coração, você verá algo que nós muitas vezes perdemos, porque nós somos os herdeiros deles, nós herdamos a sua teologia, nós gostamos dos seus nomes, nós muitas vezes lemos os seus livros, mas nos falta no coração aquilo que havia no coração desses homens. É possível defender a verdade
e não se deleitar na verdade. E Cristo Jesus, ele faz um diagnóstico da sua igreja no verso 4. Olha aí comigo para o verso 4. Vamos voltar os nossos olhares aí para esse verso. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Ele faz um diagnóstico da sua igreja, e o diagnóstico é um diagnóstico que revela aquilo que era não apenas o problema do coração da igreja, mas que também é o coração do evangelho. Jesus Cristo, depois de elogiar tudo isso na igreja, ele vem com a frase que nos desmonta: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja bem, Jesus não está dizendo que eles abandonaram a fé. Eles não abandonaram a sã doutrina. O apóstolo Paulo, depois de ter pastoreado aquela igreja por anos, o apóstolo Paulo está indo, ele sabe que ele será preso, que ele será executado finalmente em Roma, e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para que se encontrem com ele, e ali na areia da praia, Paulo se encontra com eles e ele diz assim: irmãos, vai penetrar no meio do rebanho lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Depois da minha partida se levantará, até mesmo dentro da própria igreja de Éfeso, não apenas vindo de fora os falsos apóstolos, mas dentro da própria igreja, falsos mestres, ensinando coisas corrompidas, instrumentos de Satanás para desviar a igreja do verdadeiro, genuíno evangelho da sã doutrina. E essa igreja ouviu aquilo que Paulo disse. Essa igreja, a advertência de Paulo gerou resultado. Ela lutou fortemente com falsos mestres e falsas doutrinas. Éfeso era uma cidade central. As rotas comerciais se encontravam em Éfeso. Éfeso era uma cidade importantíssima. Era o centro cultural da época, era o centro religioso da época, era o centro comercial da época. Lá estava o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo, maior do que o Partenon na Grécia, muito maior. Ártemis ou Diana, que você vai ver lá em Éfeso, o trabalho que os artesãos de Diana deram para o apóstolo Paulo, os artesãos das estátuas, das imagens de Diana, e ali estava esse culto imenso, extraordinário, um templo glorioso que enchia toda a região. Era uma cidade importante, e por ser uma cidade importante, ela foi a igreja foi tremendamente atacada por falsos mestres e falsas doutrinas. E Jesus não diz, vocês abandonaram a fé. Ele não diz, vocês abandonaram a igreja. Ele não diz, vocês abandonaram o ministério, o serviço, vocês abandonaram a sã doutrina. Jesus Cristo diz, vocês abandonaram o amor que vocês tinham no princípio. E o que isso significa? Esse abandonar o amor que tinha no princípio significa que em algum momento Jesus Cristo deixou de ser o centro no coração daquela igreja. Eles tiraram Jesus do centro e colocaram outra coisa no lugar. Jesus Cristo deixou de ser o tesouro escondido no campo. Ele deixou de ser a pérola de grande valor para aquela igreja. E Jesus passou a ser apenas algo que estava fora do centro, e o dever ocupou esse lugar. Era uma igreja que trabalhava, uma igreja que labutava, uma igreja que era exemplar em várias áreas, mas Jesus Cristo não estava mais no centro do seu coração. Quando a graça de Deus, amados, deixar de nos maravilhar, o nosso serviço a Deus não será mais agradável, será um peso para nós. A nossa obediência vai virar uma performance para os outros. E a verdade, ela virá com dureza e não será dita em amor.
A igreja de Éfeso estava funcionando, mas ela não estava mais ardendo. Irmãos, uma igreja pode sobreviver muito tempo sem avivamento, mas uma igreja não vai sobreviver eternamente sem amor. A palavra de Deus diz: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogar o amor. Veja bem, meu amado, o amor que a igreja tem por Cristo, o mundo não pode destruir, o mundo não pode apagar, as adversidades, as tribulações não podem matar esse amor, mas, ainda que nada de fora possa apagar esse amor, nós podemos, nós mesmos, deixar o amor esfriar. Nada fora de você pode arrancar o amor do seu peito, mas você pode, consciente ou inconscientemente, expulsar o amor do seu coração. E foi isso que eles fizeram. Eles abandonaram o amor. E Cristo, ele chama de queda esse esfriar do amor. Verso 5, ele diz: veja de onde você caiu. Você estava no amor, mas você caiu do amor. Você estava de pé, mas agora você caiu. Não houve um escândalo, não houve uma heresia pública. O que houve foi um esfriamento interno, um esfriamento lento, um esfriamento gradual. O amor por Cristo, meu amado, raramente morre em um dia. Ele vai sendo trocado, ele vai sendo substituído, ele vai sendo esquecido, outras coisas vão sendo colocadas no lugar. Uma lareira não se apaga com um grande barulho, ela se apaga em silêncio. No princípio você tem grandes chamas, mas elas diminuem um pouco, e depois elas diminuem um pouco mais, e um pouco mais, até que restam apenas brasas. Ainda há calor, mas não há fogo, e por fim as brasas se apagam e o frio se instala. Esfriar no amor, mesmo que tudo mais esteja ok, é cair, é queda. A queda da igreja de Éfeso aconteceu no coração. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele chama a sua igreja de volta às chamas do amor. No verso 5, ele vai dizer: ó igreja, veja de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, diz o Senhor Jesus, eu virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Cristo, ele chama a sua igreja de volta às chamas do amor. Ele não apenas acusa a igreja, ele não condena a igreja, ele não diz que não há mais jeito, que não há mais volta, que não há mais conserto, porque na palavra de Deus, meu amado, não importa em que situação nós estejamos, não importa o que tenhamos feito, não importa o quanto tenhamos caído, para Deus sempre há uma oportunidade e um chamado ao arrependimento. Ele chama a igreja ao arrependimento e ele vai usar 3 verbos simples e profundos. Lembre-se, arrependa-se e volte. Lembre-se da graça. Lembre-se daquele espanto inicial. Lembre-se do maravilhar diante de Cristo, da sua glória, da sua palavra. Lembre-se de quando Cristo era tudo para você. Lembre-se de quando você não se importava se você perdesse tudo que você tinha, mas você pudesse ser achado em Cristo. Lembre-se daquele amor que estava lá. Lembre-se do relacionamento passado. Arrependa-se, diz Jesus. Chame o esfriamento pelo nome.
Jesus dá um nome. Você abandonou o amor a Cristo. Você caiu. Chame esse esfriamento pelo nome. Não use metáfora para suavizar aquilo que ele é. Não justifique. Não racionalize. Não procure desculpas. Não acuse o outro. Não culpe o outro. Arrependa-se. Sinceramente, arrependa-se. Sinta o peso do seu pecado, do seu erro, do seu abandono. Chore. Lamente. E volte. Volte às primeiras obras, diz o Senhor Jesus. E Ele está falando isso, volte. Ele não está dizendo volte para que você mereça o amor de Cristo, não. Porque o amor de Cristo nós temos. Volte às práticas das primeiras obras, não obras para comprar e merecer o amor de Cristo, mas porque o amor por Cristo foi restaurado, as obras são feitas. Porque o amor a Cristo queima no meu coração, eu sirvo a Cristo. Quando você olha para Cantares, a noiva lá em Cantares, ela diz que ela queria dar ao noivo o vinho aromático. Olha que coisa maravilhosa. Ela tem um vinho melhor. E se ela tem um vinho melhor, o noivo deve participar desse vinho. Ele deve participar daquilo que é melhor. Ela deve dar a ele aquilo que é melhor. E assim a igreja do Senhor Jesus, ela dá ao Senhor Jesus aquilo que ela tem. Ela dá a Cristo o seu vinho aromático, porque ela o ama. As obras são o fruto do amor. As obras não produzem o amor produz as obras. Eles abandonaram o amor e agora Cristo os chama a voltar. Voltem! E veja quão gracioso é o nosso Senhor amado, porque Ele manda essa carta para a igreja de Éfeso. Ele podia simplesmente ter removido o candelabro do seu lugar. Ele podia simplesmente ter fechado as portas daquela igreja sem nenhum aviso. E Ele é o Senhor soberano, Ele pode fazer isso. Mas Ele diz, veja até onde você caiu, veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava, porque do contrário eu virei e eu tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Cristo dá um alerta sério para a sua igreja e Ele dá uma promessa gloriosa para a sua igreja. O alerta é real. O Senhor Jesus diz, eu tirarei do seu lugar o seu candelabro. É interessante, amados, nós olhamos no Apocalipse e nós vemos igrejas que não tinham as mesmas obras de Éfeso, não tinham a mesma firmeza de Éfeso, não tinham os mesmos recursos, os mesmos serviços que Éfeso tinha, mas nós vemos igrejas que eram pequenas, que eram fracas, que eram pobres, e o Senhor Jesus diz, olha, ninguém pode fechar a porta que eu abri para essa igreja. Mas aqui para Éfeso, uma igreja forte, o Senhor Jesus diz, arrependa-se, porque senão eu fecharei as portas dessa igreja. É um alerta sério. Uma igreja que não é luz, que deixou de ser sal da terra e luz do mundo, ela não serve, ela não presta para mais nada, senão para, lançada fora, ser pisada pelos homens, pelo mundo. Mas a promessa é doce. Ele diz, ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida. O Senhor Jesus fez essa censura para a igreja, e Ele guardou um elogio para o final das obras dos nicolaítas, porque Ele queria
terminar essa carta com uma nota positiva para a igreja de Éfeso. E ele diz, depois de dizer isso, ele dá o seu elogio, a sua promessa, depois do elogio: ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida. A árvore da vida se encontra no paraíso de Deus. Vencedor, vencedor. Se você olhar o Apocalipse, você vai perceber que o vencedor aqui é aquele que está em Cristo, e ele vai vencer a besta, ele vai vencer o falso profeta, ele vai vencer o mundo. A vida cristã é luta, mas nós não vencemos com base na nossa força e mérito, vencemos porque estamos em Jesus. E aquele Éden perdido, porque a árvore da vida estava lá no Éden, aquele Éden perdido será o paraíso restaurado para a igreja. Eu darei de comer da árvore da vida. Ele está dizendo: eu vou levar vocês para a Jerusalém celestial, para o novo céu e nova terra. A árvore da vida vai aparecer mais para o final do Apocalipse, no centro da praça da Nova Jerusalém, produzindo frutos. O amor reacendido agora é prenúncio da comunhão eterna com Cristo depois. Amado irmão, eu quero chamar o grupo de louvor aqui à frente, porque eu já estou concluindo, mas eu quero que a gente pense um pouco mais. Eu vou fazer algumas considerações com você. Eu não quero que você responda nada, eu quero que você ouça apenas. Jesus, ele anda entre os candelabros. Agora, aqui mesmo, ele está aqui. Ele não está irritado, ele não está irado, ele não está distante, ele está presente. Ele vê as mãos cansadas, ele vê as mentes cheias da verdade, ele vê os anos de fidelidade silenciosa ao Senhor, e ele ama isso. Mas hoje, ele se inclina mais para perto, e ele olha dentro do coração, e ele fala com você. Você se lembra? Você se lembra de quando eu era suficiente, diz o Senhor Jesus. Ele não diz: você se lembra do que você fazia? Ele diz: você se lembra de mim? Você se lembra de mim? Talvez, meu amado, o nosso maior perigo não seja o pecado escandaloso. Talvez o nosso maior perigo seja a familiaridade sem admiração. Nós nos acostumamos com aquilo que é maravilhoso. Nós nos acostumamos com aquilo que é extraordinário. Nós nos acostumamos com o culto. Nós nos acostumamos com Cristo. Nós nos acostumamos com a sua palavra e ela já não fala mais ao nosso coração. O nosso coração já não queima mais. Nós não sentimos mais. Estamos tão familiarizados com as coisas de Deus que já não admiramos mais. Não ficamos extasiados mais. Quando nós já sabemos tudo sobre Cristo, mas já não trememos diante de Cristo. Isso é familiaridade sem admiração. Quando nós cantamos verdades gloriosas, mas o nosso coração permanece intacto. Nós estamos na presença de Cristo. Aqueles homens no caminho de Emaús, eles dizem assim: o nosso coração não nos ardia quando ele falava. Veja bem, o coração deles não ardia porque a música era emocionante. Não ardia com emocionalismo. O coração ardia porque a voz de Cristo ecoava no seu coração. A voz de Cristo que eles estavam ouvindo, a exposição das Escrituras que eles estavam ouvindo, essas coisas faziam o seu coração arder. E nós entramos aqui, nós zelamos pela letra daquilo que nós cantamos.
mas o nosso coração não arde mais. Mas ainda assim, meu amado, ainda assim o nosso Senhor Jesus não se afasta. Ele não diz assim: volte quando o fogo reacender. Ele diz: volte assim como você está, frio. Volte a mim e eu serei o fogo, eu serei a chama. Talvez alguém aqui hoje precise apenas confessar, sem um grande discurso, sem uma grande explicação, dizer assim: Senhor, eu continuei, eu estou aqui, mas a verdade é que eu me perdi do Senhor no caminho. E essa não é uma confissão que o Senhor rejeitará, irmãos, não é. Essa é uma confissão esperada por Ele. Ele diz: veja de onde você caiu e volte. Porque o Evangelho é isso. Não é um Deus que se oferece aos fortes, mas é um Cristo que se entrega pelos fracos. É um Cristo que vem e que chama aqueles que já não conseguem mais fingir calor. E hoje o Espírito está falando com você. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz: lembre-se, arrependa-se e volte. Volte ao lugar onde Cristo não era apenas correto, mas onde Cristo era precioso. Volte ao primeiro amor. Há uma canção de Estênio Marcius, eu quero terminar com essa letra, porque ela fala muito daquilo que nós falamos hoje. O nome da música é Senhor do Tempo, e ele diz assim, é uma oração, e ele diz assim: mestre, me veja menino, deixa-me correr com os teus pequeninos. Mestre, de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar, eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos. Que estranha distância agora. Senhor, lembra do menino que eu fui outrora? Mestre, lembro que eu buscava e me derramava choro adolescente. Lembro daquele caderno onde eu anotava as minhas orações. Jovem, busquei a ti, o refúgio certo para um moço aflito. Que estranha distância agora. Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora. Mestre, estou bem mais velho, e o amor que eu tinha, onde foi parar? Mestre, fala a esse homem que se emocione, vá recomeçar. Faz-me correr e assim retornar ligeiro ao primeiro amor. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Vamos, irmãos, voltar o rosto para Ele. Quem tem ouvidos, ouça. Quem está cansado de apenas funcionar, volte a amar. Amém. Vamos fazer dessa canção a nossa oração na presença do Senhor. Vamos ficar em pé.